Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem de hoje nos leva a uma pequena cidade no coração da Alemanha e que escondia um grande segredo, mas nós descobrimos. A nossa história de hoje é incrível. Um segredo militar alemão, a bomba atômica ou o poder nuclear, foi revelado ao final quando os americanos chegaram à pequena cidade de Haigerloch. Eu estive em Haigerloch e vou contar toda essa história por completo hoje. É abril de 1945. Caminhões cruzam as ruas da pacata, pequena e silenciosa Haigerloch. Carregam na sua carroceria um segredo que poderia mudar a história da Segunda Guerra Mundial e o destino da Alemanha. Eles estavam a caminho de uma pequena gruta numa encosta escondida debaixo de um mosteiro. Ali encontramos o segredo de Haigerloch, ao seguir o mesmo caminho. No final da Segunda Guerra Mundial, a pesquisa nuclear alemã foi então transferida para essa gruta, embaixo de um castelo e também mosteiro na pequena cidade de Haigerloch, no sul da Alemanha. Hoje, esse espaço abriga o Museu Atomkeller, uma exposição da história atômica completa com uma réplica dos reatores de teste e outros artefatos daquela pesquisa nazista. O principal objetivo desse projeto alemão era tornar a fissão nuclear, que foi descoberta em 1938 por Otto Hahn e Fritz Strassmann, tecnicamente utilizável. Em uma série de testes de reatores, as considerações teóricas para a geração de energia a partir do urânio foram testadas na prática. Para isso, o urânio natural na água pesada foi bombardeado com nêutrons como moderador, e o resultante foi o aumento de nêutrons e a consequente fissão nuclear. Sob direção do ganhador do prêmio Nobel Werner Heisenberg, um total de 7 experimentos em grande escala foram realizados primeiramente entre 1941 e 1944 em Berlim. Heisenberg deu a primeira formulação matemática da mecânica quântica em 1925 e depois determinou as medições de uma partícula, como sua localização em seu pulso, e formulou o princípio da incerteza de Heisenberg, pesquisa pela qual ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1932 e é considerado até hoje um dos físicos mais importantes no século XX. E na Alemanha ele é muito reverenciado apesar desse trabalho com a pesquisa nuclear nazista. Heisenberg estava envolvido no projeto de urânio que deveria usar para construir uma bomba atômica alemã. Em 1943, no entanto, as principais cidades alemãs foram ameaçadas pelos bombardeiros aliados. Com isso, decidiu-se transferir o Instituto de Física Kaiser Wilhelm, onde a pesquisa era feita em Berlim, para uma área mais distante e rural. Foi escolhido o sul da Alemanha, que até então havia sido poupado de ataques aéreos. E além disso, os cientistas participantes pensavam que o sul da Alemanha seria ideal para não cair no cativeiro soviético em caso de derrota. Descobriu-se então esse local em Haigerloch, uma caverna rochosa construída no início do século XX para um túnel ferroviário que ficava embaixo de uma igreja e castelo que também era um mosteiro. O local era protegido por uma camada de calcário com mais de 30 metros de espessura. Em janeiro de 1945, os cientistas nazistas deixaram a capital, Berlim, à frente de um pequeno comboio. Eles foram seguidos por vários caminhões carregados com água pesada, urânio, grafite e equipamento técnico. Chegaram em Haigerloch no final de fevereiro de 1945. A água pesada havia sido produzida na Noruega e o urânio extraído na região dos Sudetos alemães. Daí então um total de 664 cubos de urânio natural, com um comprimento de 5 centímetros e pesando 2,5 kg cada um, foram presos a uma tampa e colocados no interior de um gigantesco caldeirão forrado com chumbo. Num experimento feito, uma reação em cadeia de fissão nuclear foi provocada e observada pelo bombardeio de urânio e de nêutrons. Ou seja, a experiência deu certo. No entanto, os experimentos de Haigerloch eram pesquisas básicas. Paralelo a isso, os americanos desenvolveram uma unidade especial que buscava capturar os cientistas alemães envolvidos na pesquisa atômica. Essa equipe era
comandada pelo tenente-coronel Boris Pasch, da equipe científica, e o holandês Samuel Goldsmith. As primeiras unidades especiais dessa missão, chamadas de Alsos 3, cruzaram o Reno junto com o 7º Exército dos Estados Unidos em 26 de março de 1945. E em 30 de março de 1945 já estavam capturando alguns físicos alemães, como Walter Both e Wolfgang Gettner. Através destes, souberam então das instalações do projeto de urânio de Haigerloch. E daí partiram para a pequena Haigerloch, chegando e conquistando-a de maneira rápida, e aprendendo também todos os materiais e relatórios científicos que encontraram na gruta escondida embaixo do mosteiro. Todo esse material foi transportado para os Estados Unidos via Paris. As partes do reator que não puderam ser removidas foram destruídas por pequenas explosões. Os cubos de urânio foram enterrados pelos alemães numa tentativa de escondê-los da captura pelo inimigo. No entanto, logo foram localizados e também levados para os Estados Unidos. Todos só restaram 2 que estão em exposição dentro do Atom Keller em Haigerloch. Obviamente, após pesquisar essa história, chegar a Haigerloch foi algo assim muito diferente de chegar em um local histórico amplamente conhecido. Haigerloch é muito desconhecido para muita gente. Acredito que muitos de vocês ainda não tinham conhecimento dessa história e de como os alemães desenvolviam o seu projeto nuclear. Mas vamos conferir então a nossa visita em Haigerloch. Pessoal, depois de seguir por essa estrada, atravessar a cidadezinha que vocês viram aí no vídeo, chegamos então ao Atom Keller, ou seja, o local onde estava a gruta, a caverna com o reator atômico que os alemães estavam construindo, principalmente com o físico Heisenberg. Bom, vocês verem, no entorno está totalmente escondido. Isso aqui é um bloco imenso, lá em cima tem um convento, então era um segredo mesmo, né? Estava bem oculto essa unidade. Vamos entrar lá então para vocês verem como que era esse segredo nazista que nós tivemos o privilégio de visitar, e vocês vão ver como eles estavam avançados na pesquisa que fizeram e o quanto o mundo ficou por um fio para não ter que enfrentar um poder atômico nazista. Imaginem só. Vamos lá visitar o reator. Haigerloch é uma pequena cidadezinha alemã, bem no interior, e agora a gente está debaixo de uma montanha onde tem uma gruta. E nessa gruta escavada pelo homem estava, durante a Segunda Guerra Mundial, um dos maiores segredos dos nazistas, dos alemães, que era o poder atômico. Aqui existe a reprodução, no local onde estava o original, de um reator nuclear. Vocês vão ver ali os cubos de urânio que eram mergulhados na água pesada, buscando obter o enriquecimento do urânio e a partir daí o poder nuclear para fazer a bomba atômica nazista. Isso aqui era o segredo da mais alta prioridade. E só não foi possível os alemães obterem a bomba atômica porque os americanos chegaram aqui em 23 de abril de 1945. A guerra estava perto do fim. E aí os aliados impediram os alemães de obterem o poder atômico. Aqui é a gruta. Essa era uma gruta, uma caverna simples, onde os alemães desenvolviam esse poderio. E vocês observam aí o reator, onde estava a água pesada, e esses são os cubos de urânio que eram mergulhados na água pesada para enriquecer o urânio. Isso são simulacros. Do urânio original que estava aqui, só restaram estes 2 pedaços, né? Esses 2 cubos de urânio, que são parte do reator original. Quando os americanos estavam se aproximando, os alemães retiraram os cubos de urânio e enterraram numa floresta aqui de Haigerloch. Mas os americanos descobriram, pegaram esse urânio e hoje ninguém sabe onde está, mas com certeza levaram para os Estados Unidos, né? Então este é o segredo de Haigerloch.
várias informações sobre como funcionava, como que era um reator nuclear hoje, uma planta nuclear, como que era a ideia dos alemães de fazerem aqui a sua bomba atômica. Só que, obviamente, está tudo em alemão, né? É difícil. Eu tirei foto de tudo, vou tentar traduzir. Mas é um lugar especial, muito bacana. E muito escondido, não é? Eu vou mostrar para vocês, aqui a foto do reator original. Eu vou mostrar para vocês como essa caverna aqui está escondida. Vamos sair para vocês verem. E vocês vão gostar de ver a construção. Essa é a entrada. E olha o que tem acima. Fica no subsolo de um convento que tem ali em cima. E dentro de uma montanha. Então, estava muito bem escondido isso aqui em Haigerloch. Mas nada que impedisse os americanos de aqui chegar. Bom, e foi aqui na cidadezinha de Haigerloch que os alemães, os cientistas nazistas, resolveram tentar a última cartada para ter o poder atômico e, quem sabe, mudar o rumo da Segunda Guerra Mundial. Aqui eles instalaram esse reator nuclear, que são cubos de urânio, e eram inseridos dentro de um tanque de água pesada. Aqui poderia ter sido desenvolvida a bomba atômica alemã. Mas, como a guerra estava próxima do final, isso não foi possível. Os americanos chegaram aqui em 23 de abril de 1945 e simplesmente chegaram, tomaram a cidade e confiscaram os cubos de urânio, que não estavam mais aqui. Com a proximidade dos americanos, os cientistas alemães retiraram os cubos que estão aqui representados e enterraram em um local próximo da cidade. Mas esses cubos acabariam sendo descobertos depois, mas somente 2 desses cubos ficaram aqui na região e estão ali naquela caixa de acrílico protegidos e ficam como uma lembrança do que estava sendo desenvolvido aqui em Haigerloch. Sem sombra de dúvida, um local único, um local histórico, um local que poderia ter mudado o rumo da Segunda Guerra Mundial. Então tá aí, desvendado o segredo nuclear nazista em Haigerloch. Essa história gerou um filme que eu usei partes dele, um filme feito para a TV alemã, pouco conhecido, não tem nem legenda em português, mas eu coloquei alguns enxertos aí para ilustrar essa narrativa. E também tem um livro, mas é um livro mais romanceado que foi traduzido e lançado no Brasil. O mistério de Haigerloch ainda repercute, tanto é que a revista Veja trouxe recentemente uma matéria sobre. E foi o que me ajudou a buscar mais Haigerloch nessa visita à Alemanha. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal. Aproveite e participe da promoção do Viagem na História. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o dia da vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link
da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais. Adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte! Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais!